Boa noite, todo mundo. É uma honra a gente participar e poder compartilhar esse encontro incrível entre duas das autoras, né? E inclusive a organizadora da publicação, três autoras, na verdade, né? Do livro, vou dizer em português, O Papel do Território e da Brincadeira na Linguagem e no Letramento da Criança. É um livro que traz questões muito interessantes, um olhar talvez um pouco diferenciado para essa educação das crianças, e que, apesar de ter pesquisas do mundo inteiro, quase, né, de vários continentes, com características muito diferentes, existem similaridades nessa abordagem da educação que une todas essas pesquisas, que é a importância desse território geográfico, cultural, né, como um definidor mesmo de vários aspectos da educação das crianças e como um potencializador também de toda essa aprendizagem. Então, a gente tem aqui a Shelley, ela foi professora do ensino fundamental, então uma pessoa que saiu do contexto da escola, né? E em escolas rurais lá no Canadá. E ela hoje, já faz muitos anos, ela é professora da Universidade de Toronto, ela realiza pesquisas, muitas pesquisas sobre a aprendizagem da língua e do letramento das crianças pequenas neste contexto lúdico, né, de experiências lúdicas e brincantes. Ela é diretora de um projeto que é o tal do Now Play, que é o projeto que embasa esse livro, a publicação desse livro, e é um projeto muito generoso porque inclui experiências do mundo inteiro e por isso ele é tão rico, né? Nós temos a Nicola Friedrich, e não sei se falei direito, mas ela também é coordenadora dos projetos de pesquisa da Shelley, junto com a Shelley, e ela também atua na questão dos dados desses projetos. E ela partilhou também de algumas pesquisas desse livro. E temos a Gisela, que é doutora e pós-doutora, especialista em educação, e em especial da questão do brincar, né, como base, como ponto de partida para todas as aprendizagens e desenvolvimento da criança pequena. E hoje, a Gisela, além de ter sido a responsável pela educação infantil no MEC, de ter fundado o Instituto Singularidade, a Gisela tem uma especialidade que ela não deixa, que é a formação de professores, e também hoje ela é fundadora e mentora mesmo da Escola do Bairro, que é uma escola aqui de São Paulo, que tem um cunho experimental, justamente englobando todo esse tipo de abordagem que hoje está sendo muito pesquisada pelo mundo. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Gisela, que vai introduzir um pouco o livro, depois nós vamos ouvir um pouco a Shelley, a Nicola, e a Gisela trazendo algumas dessas experiências que foram pesquisadas e colocadas no livro, ok? Muito obrigada a todo mundo por participar. Bom, gente, boa noite. Eu não sei se vocês estão me vendo, a Débora está aparecendo aqui para mim. Na verdade, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o fato de eu ter conhecido a Shelley em 2014, no OISE, quando eu fazia uma visita em escola em Toronto, no Canadá. Foi realmente um grande encontro, além dela ser uma pessoa muito inspiradora, muito inteligente, enfim, realizadora no âmbito acadêmico e das pesquisas aplicadas em educação. Nós acabamos nos tornando amigas, né? Porque há toda uma forma de ver a educação infantil, de ver as próprias professoras que nos uniu bastante, né? E então, desde 2014,
eu tenho feito algumas parcerias com ela, e naquela época e depois já em 2016 eu fiquei mais próxima mesmo, fui em vários encontros do Now Play Project. A Shelley veio para cá em 2018, a gente pôde apresentar um pouquinho o trabalho que ela fazia, e é muito interessante porque eu estava dizendo para ela como de 2000, desde que eu a conheço e que esse projeto estava ainda no início até hoje, como ele se tornou forte, né? E se tornou forte, strong mesmo, né? Assim, com bastante tônus. E eu acho que porque ele traz questões importantes, né? E foi por isso que eu acabei fazendo parte, sendo parceira, né? A última parceria agora foi a escrita desse artigo. A gente está aqui até pensando em desenvolver algumas investigações, pesquisas, ações juntas, junto aos professores da escola e tudo mais. Mas eu acho que tem alguns conceitos que são urgentes e são importantes que a gente acabou, enfim, eu acabei aprendendo no contato com a Shelley e desenvolvendo e me inspirando nesses conceitos, e um principal deles é a ideia, né, que para ela chama de place, né, place-based learning, que ela depois vai explicar, mas que para a gente tem usado o conceito de território, né, e para a gente na Escola do Bairro, a gente tem usado o conceito de território muito pensando em Milton Santos, né? Especialmente hoje, eu acho que é importante situar vocês, né? Quando a gente tem um certo modismo em torno daquilo que foi, de certa maneira, banalizado da experiência da Reggio Emília, de Pistoia, do Dolores Malaguti, né? Que hoje a gente tem só a questão da organização dos ambientes educativos, a ideia dos materiais, a ideia de uma comunidade meio mítica. E, para mim, a ideia que o Now Play Project traz de território, ela é muito, muito importante, porque ela vai além, né, de uma questão metodológica, mas ela se coloca politicamente, né, ao lado de uma educação das comunidades, dos seus bairros, das suas escolas, e que essa parceria entre crianças, professores, comunidade, e essa experiência cultural do território que transforma as aprendizagens na escola de uma maneira significativa e, digamos, reais e, de fato, apropriadas pelas pessoas que estão neste território, ocupando esses ambientes e ressignificando as aprendizagens humanas, digamos, historicamente, culturalmente, universalmente constituídas e aceitas por todos nós. Então, acho que é muito interessante o fato, inclusive, que a Shelley vai apresentar todo o projeto, né, da gente sendo uma escola urbana, né, no centro de São Paulo, na Vila Mariana, uma escola tipicamente, enfim, de uma classe média mais assim, que tem melhores posses, para usar um termo que me veio, né? Como a constituição de um território, de uma comunidade, permitem que as crianças aprendam por experiência, aprendam pela brincadeira e vão tornando para si, né, essas aprendizagens que, no caso, hoje a gente vai discutir do letramento e da alfabetização. Então, eu queria, assim, em primeiro lugar, queria de novo agradecer, né, a Shelley, a Nicole, a Nicola, por me abrirem essa porta de oportunidades para poder aprender com elas e com a equipe, com o projeto, e, ao mesmo tempo, dizer que, graças a essa inspiração toda, a gente pôde desenvolver uma ideia de que as aprendizagens se dão nos territórios, esses territórios são historicamente constituídos, geograficamente ocupados por comunidades de pais, professores, crianças e funcionários. Então, para além do ambiente onde se organiza material, há um território que se ocupa, que se modifica, no qual a educação, no caso, a gente vai falar das crianças pequenas, mas, no caso, a educação como um todo. Então, eu queria só situar, né, o que eu acho que é interessantíssimo, e, por outro lado, dizer que, em função da questão da educação se constituir nesse território, as
action research, collaborative, né? As pesquisas, ações colaborativas, elas são fundamentais para que a educação aconteça. Então, a educação não acontece, então, uma educação no território, uma educação investigativa, uma educação baseada na brincadeira, não acontece independente de um professor que também investiga a sua própria prática de maneira colaborativa. Então, obrigada mais uma vez e vamos ouvir o que a Shelley e o que a Nicola têm para dizer para a gente. And while she's doing that, I want to say obrigada. I learned a bit of Portuguese while I had my beautiful visit a few years ago before COVID. Obrigada, minha amiga Gisela, and to all the new amiga, that what the plural is, sorry, who all the wonderful teachers that I met, les professeurs that I met at La Escola de Barro. And I also want to say obrigada to everyone who is here for spending your evening with us. A Shelley disse que ela esteve aqui há 2 anos, antes da pandemia, alguns anos, onde ela aprendeu a palavra obrigada, e ela conheceu vários professores, e ela está agradecendo, inclusive, os vários professores que estão aqui hoje. And now, Nicola is going to start by introducing the scope of our partnership project, the Northern Oral Language and Writing Through Play. Yeah, hello. Shelley did a very good job of using the language, and my apologies for not being able to do that. But thank you for having us here this evening. And as Shelley mentioned, my role is to give you a bit of an idea of what Now Play is. It's the Northern Oral Language and Writing Through Play. And as our title says, it's a partnership. And so, hold on here. This first map shows all the places in Canada, some of the places in Canada that host our partner organizations. Shelley and I are down here in Toronto, in the province of Ontario, and the cities of Sudbury and Thunder Bay are two cities that have 2 of our partners are out of these cities. We are also in Alberta. We partner with the University of Alberta in Edmonton, and up here in the northern part of Alberta, we are working with some school districts as partners. And then finally up in this area here, which is the Northwest Territories, and in the city of Yellowknife, which is right here, we are partnered with Aurora College. Okay, just one moment, please. Nicola, just translate to everybody. Então, a Nicola apresentou os vários parceiros desse projeto e dessas pesquisas lá no Canadá, com quem eles se relacionam, e também os lugares onde eles fazem pesquisa. Como a gente falou, existe esse direcionamento, essa pesquisa sobre essas comunidades indígenas do Canadá, né? Numa busca de entender a importância dessa cultura e a inclusão dessa cultura nos contextos de educação das crianças pequenas, né? Então, vocês puderam ver aí no mapa do Canadá os vários locais que a Nicola apontou. Thank you. And we are thrilled to have Gisela as one of our collaborators from Brazil. E a Gisela é uma das colaboradoras aqui no Brasil, né? É a colaboradora aqui no Brasil. We are also partnered in Sweden with the University, Umeå University in northern Sweden. Também eles têm parceiros no norte da Suécia, né? Uma universidade.
and the University of Auckland in New Zealand. E na Nova Zelândia, em Auckland também. Now, in our first project, we were looking at the young children's learning, how to support young children's oral language and writing through play in classrooms located in rural and Indigenous communities in northern parts of Canada. 3 of the chapters in this book have descriptions of the type of research that the teachers were engaged in. So Shelley will be telling you a little bit more about those. But in the second project, we're looking at, we're focusing on Indigenous children's language, literacy, and cultural learning. And this slide here is showing us the research question that guides our work. And I'm not sure if you want to translate the question, go ahead. I don't need to read it in English. Yeah. Então, ela está falando que justamente esse é o contexto da pesquisa, como incluir essa linguagem, né, nativa dessas comunidades indígenas, né, no dia a dia, e na aprendizagem da própria língua escrita dessas crianças, né? E aí a Shelley vai explicar um pouco melhor desse processo, mas aqui ela colocou a pergunta, né, investigativa, a pergunta da pesquisa, que é como a alfabetização das crianças indígenas e a cultura e aprendizagem de línguas indígenas podem ser apoiadas através de atividades lúdicas de aprendizagem que são desenvolvidas em colaboração, isso com professores, com famílias, né? Então, nas quais os professores das línguas indígenas, a família e os membros dessa comunidade assumem, de fato, a liderança. Fala, Gisela, você tem que ativar o seu... Eu vou te complementar um pouco, eu acho que aí tem uma chave bastante importante, né? De fato, e a Shelley vai tocar na questão da pesquisa, ação colaborativa, é que de fato as famílias, elas estão presentes nessa pesquisa. Então, elas não são só uma ilustração, elas não são só o caminho para o pesquisador entrar na escola, mas eles são também parte ativa na investigação e depois na constituição, enfim, dos resultados da pesquisa. Thank you. Now, in both projects, we recognize the teachers, the classroom teachers, as the ones who are going to be carrying out the research. We call them research practitioners. And through their participation in the project, what you could see on the slide here, this is what they're going to get out of the experience. They'll learn teaching practices, they'll gather resources and take a leadership role in both their schools and communities or one or the other. Now, due to the scope of this project, teachers will also have the chance to connect with others, such as Gisela, from international locations as well as from across Canada. Então, na verdade, o que vocês estão vendo aí é o convite que elas fizeram para todos esses atores participantes, né, da pesquisa. Então, você está convidado a participar de uma pesquisação colaborativa que lhe dará oportunidades para aprender sobre as práticas de ensino e reunir recursos para apoiar a língua indígena ou a língua da comunidade, né, dos seus alunos, o conhecimento da cultura e da escrita, também a aprendizagem baseada no brincar. Você também vai assumir um papel de liderança na sua escola e na sua comunidade. E participar do desenvolvimento de práticas de ensino que integrem a língua indígena, a cultura e os saberes do currículo. Né? Essa era a proposta deles para
convidar esses participantes e construir relações com uma rede de professores e educadores de primeira infância, famílias dessa cidade de Alberta e outras cidades, aprender sobre a própria pesquisação, né? Que essa pesquisa que atua, o pesquisador, ele também transforma o lugar durante a sua pesquisa, né? E participar, enfim, de apresentação de artigos e compartilhamento de todos os resultados. Esse é o convite, olha que legal, que engajador, né, desse educador, para que ele se sinta realmente inclinado a participar desse processo todo, que não só vai enriquecer a própria pesquisa, mas a si próprio como profissional, né? Ok, thank you. Now I'll turn it over to Shelley. Thank you, Nicola. So I know that Gisela, though I didn't understand what she said, has given you a nice background about the theory, but I'm just going to add a little bit more. And Joycey, I will just let you decide what is new so that you can translate whatever's new. Sure. So I'll start by saying that the place-based literacy and language learning is built on years and years of research showing how play contributes to children's learning of concepts and their new vocabulary, and that it helps children to deepen their learning, and also that dramatic play provides an authentic and meaningful context for writing. Você quer traduzir, Gisela? Acho que isso está mais com você. Pode começar, depois eu complemento, porque eu fiquei prestando atenção e eu não pensei, então, não fiz para traduzir, mas se eu posso te ajudar. Tá. O que a Shelley falou é que esse conceito de place-based learning e o letramento é algo que vem sendo estudado há anos, né? E isso tudo parte da brincadeira, né? E dessa cultura que envolve essa escola, né? Como forma de desenvolvimento, de ampliar todas as possibilidades de investigação, de criação de conceitos mesmo, vamos dizer assim, aprendizagens mais complexas que a brincadeira pode gerar. Então, quando eu cerco essa brincadeira de toda essa questão cultural, do lugar, do território, eu tenho a possibilidade de trazer questões muito mais complexas para serem elaboradas pelas crianças por meio dessa brincadeira. É isso, né? Eu acho que eu vou só complementar, porque eu acho que tem... quando a Shelley fala que tem uma série de pesquisas, acho que tem vários autores, americanos principalmente, a Roscosa, eu estou aqui com as minhas coisas aqui, Christy Roscoe, quem mais? A Sue Rogers, depois até dar uma bibliografia para vocês, mas que tem uma perspectiva sociocultural mais vigotskiana sobre brincar, e que aí eu acho que eu e a Shelley, a gente tem muita empatia, né? Então, uma perspectiva da brincadeira de faz de conta como esse lugar investigativo. Então, existe uma série de autores realmente baseados numa perspectiva vigotskiana, pós-vigotskiana, pós-vigotskiana, que mostra, inclusive, por pesquisas, né, e também algumas outras pesquisas que trabalham com o real talk, né, que é as conversas reais que as crianças desenvolvem, não só na brincadeira, mas como fora delas, e aí foi um pouco tudo isso que eu aprendi um pouco com a Shelley em relação à ideia do real talk, né, onde você tem aquelas ideias, né, hipóteses e teorias provisórias muito bem desenvolvidas pelo Vygotsky, né, que aparecem numa situação de brincadeira de contexto cultural. Então, quando a gente está falando de place-based learning, nós estamos falando de brincadeiras de faz de conta em contextos culturais, cuja significatividade é muito importante para as crianças que brincam.
Então, nós não estamos falando de um brincar idealizado, mitificado, que nasce com as crianças, mas um brincar que é o lugar da participação cultural das crianças nas suas comunidades. Evidentemente que o que a Shelley e a equipe dela estudam é maravilhoso, é riquíssimo, porque trabalha, né, com os indígenas, os aborígenas, que hoje estão sendo muito valorizados no Canadá, ao contrário do Brasil, nós precisamos retomar isso. E a gente, que a nossa experiência, afinal, no livro tem várias experiências do mundo inteiro, mas a nossa é uma experiência muito restrita a uma escola experimental urbana, né? Mas eu acho que a ideia que está por trás é de pensar esse território que cria contextos de aprendizagem e que são contextos que acontecem no âmbito do faz de conta da criança, da brincadeira de papéis, da brincadeira que traz para dentro dessa exploração, dessa investigação, quer dizer, que considera a brincadeira ela própria como um ambiente investigativo, inclusive da própria linguagem. Então, quando a Shelley diz que é na própria brincadeira, e aí, enfim, fazendo um pouco de propaganda, o meu artigo sobre desenvolvimento da linguagem oral nas creches, que foi muito inspirado em toda essa teoria, mostra como a própria brincadeira de faz de conta é um lugar de aprendizagem da linguagem oral, dos conceitos e, enfim, do próprio letramento das crianças. Então, acho que isso é uma grande contribuição nessa parceria e nesse trabalho que a Shelley conseguiu aglutinar tantas pessoas do mundo inteiro. I tried to contextualize in Portuguese something you have explained in English. Thank you. Yes, and so as Gisela has said, there is a lot of research showing connections between play, language, and literacy. But in the next slide, we talk about in our book that there isn't a lot of information about how place influences children's learning and their identity construction. Do you want me to stop and let you translate or keep going? Yes, please. Então, a Shelley acabou de dizer que, apesar dessa questão, né, de que a gente, como a Gisela falou, a gente sempre leva em conta o tal do território, mas mais por uma questão meio que, vamos dizer assim, clichê de que o território é cultural tal, apesar de tudo isso, não existem muitos estudos que mostram qual é a abrangência disso, aonde isso chega, aonde isso vai e qual é a importância. Ok. Thank you. So in the place-based literacy and language learning book, we think of place as something that is culturally constructed. It's not just a space, a physical space. So for example, and these are cultural assumptions in Canada, when a Canadian teacher hears that a child is from a farm community, she will likely draw on stereotypes about farm children being hardworking and community-minded. And likely also, because our media definitely point this out very, very often, that rural children and their parents are presented as being less sophisticated than their urban peers. Então, ela falou uma coisa que a gente está até habituada, mas lógico, no contexto dela. Quando uma professora escuta que uma criança vem de uma família rural, ela já cria um monte de clichês, um monte de fantasias, um monte de estereótipos para essa criança, achando que ela vem de uma família que provavelmente não tem tanto esclarecimento, tanta cultura, né? Que essa criança, na hora que vai fazer um desenho, vai desenhar aqueles estereótipos de desenhos de fazendas e enfim, dessa vida rural, né? Então, ela é essa coisa que já é pré-concebida.
Thank you. Go on. Obrigada. And so you can imagine that if society creates these cultural constructions of rural as being a certain, certain kind of place, and the people who live there as being certain kind of people, that if in our teaching we don't talk about place at all, we allow these stereotypes to continue on without anybody criticizing them or questioning them. Perfeito. Então, o que ela falou? Se a gente, como professor, já assume que esses estereótipos são verdadeiros, e a gente nunca dá a chance de ouvir de fato o que essas famílias trazem, o que essas crianças trazem, a gente simplesmente coloca de lado toda essa possibilidade cultural que as crianças e a comunidade podem trazer para a escola, e a gente acaba trabalhando numa irrealidade, porque a gente considera dentro da gente como professores que aquele estereótipo é que é a realidade, a gente deixa ele fora da escola e a escuta fica totalmente de lado. Então, a gente lida com crianças que não são de verdade, né? São crianças que estão mais nessa concepção nossa do que elas trazem a partir de uma ideia pré-concebida. Fala, Gisela. Só para complementar, eu acho que, claro, que para a gente isso é muito claro quando a gente fala das famílias menos favorecidas, quando a gente fala do racismo, quando a gente fala do racismo ao negro, racismo ao indígena, nas escolas menos favorecidas, isso está posto e é muito difícil a gente conseguir virar de ponta cabeça. Mas isso também aparece, no meu entender, quando a gente fala das famílias, das classes médias que estão nas escolas, das famílias que tenham, né? E também é uma imagem muito estereotipada das crianças, das famílias, das aprendizagens. E também quando a gente fala em brincar e também quando a gente fala em ambiente. Né? Lembrando que na BNCC o conceito de ambiente, de experiência, né, está se transformando quase numa receitinha da escola, da escola russoniana idealizada. Né? Então, acho que essa ideia, né, do lugar, e que eu acho que para nós temos o Milton Santos, que fala do território, né? Que é o lugar habitado, que é o lugar negociado, que é o lugar discutido, nós temos que negociar com essas pessoas e discutir com essas pessoas. Né? Então, não é só aquele ambiente de experiência onde a gente põe o materialzinho e aí as crianças fazem experiências e aprendem com as experiências. Então, acho que essa questão mesmo sociocultural e política que ela traz é muito forte e é importante a gente ressaltar. So, Shelley, Gisela was telling us about we could think about racism in Brazil. It's also something like that. Poor people. So when we look to a child who comes from a family that has not many conditions and everything, so we also have that preconceived idea, and we forget to bring all the context inside our class. No? Yes. So yes. that's it. And then that leads us to the next slide, where we talk in the book about places being pedagogical. Graças a Deus. So the places themselves. É chato pra caramba, pelo que você tá vendo. Sila, pode desativar teu microfone, por favor. Deixa eu ver aqui, ativar um botão. Sorry, excuse me. Okay. Excuse that's me. fine. I'll keep going? Yeah, yes, please. Okay, so we talk about place as being something that is not just space, not just geography, it's also cultural because of the ways that our society attaches particular meanings and the places themselves, like in Canada, because of say the weather or because of the geography in various regions of the country, there are
sort of the roles that we take up, the kinds of interactions that people have are defined in some way by the geography, by the places where we live, right? And maybe I'll stop there and let you translate. So, a Shelley nos disse que esse território, ele não é só um espaço, como a Gisela falou, mas ele é toda uma questão social relacionada a esse espaço, né? Ele não é só um lugar no mapa, ele é um conjunto, talvez, da natureza, do clima, e isso, quando a gente pensa no Canadá também, existem todas essa diversidade envolvida. Então, esses territórios, eles são pedagógicos nesse sentido, porque eles trazem essas características, eles traduzem, eles agregam uma característica a cada uma das crianças, à comunidade escolar, né? E eles nos ensinam sobre como o mundo funciona, né? E como as nossas vidas se integram a esse espaço que ocupamos. Mas isso só se a gente considerar essa dimensão maior de espaço ou de território, até nessa visão do Milton Santos, né? Okay, obrigada. And so in the next slide, so, that doesn't seem to be problematic, right? It seems to make sense that where you live is going to have some influence on how you interact with other people and how you define who you are. But the problem is that in Canada anyway, and I guess you can sort of picture what the similarities or differences might be in Brazil. In Canada, what is considered normal, especially in curriculum, is Southern urban lifestyles. And so then if you are, like the children and the teachers in the Now Play project, from Northern rural communities, then you are someone who is other from the normal, right? And I'll stop and let you translate. Então, apesar da gente achar que faz todo o sentido esse conceito de território, né? Quando você pega o currículo, que acho que é igualzinho aqui no Brasil, ela falou sobre o currículo no Canadá, ele é baseado, né? Ele leva em conta o contexto dessa criança urbana, vindo de centros mais desenvolvidos, que se localizam, por exemplo, no sul do Canadá. Então, apesar dessa ideia ser tão óbvia, quando a gente pensa em política pública e mesmo em qualquer tipo de abordagem das escolas, mesmo as particulares, é essa visão que se tem da criança. É isso que está dentro das orientações curriculares, né? Obrigada. So then, what we're arguing in the place-based language and literacy book is that teachers should be bringing the local interaction, the local community into the classroom and bringing children into the community so that the community, the local place, is part of the curriculum. And that's one way to push back against this notion of there being just, a normal kind of place and then a normal kind of way of being that's attached to that place. Então, é assim, claro, aí a gente também vai no óbvio. Então, eu tenho que trazer a cultura da comunidade, dessa família de crianças, para dentro da escola. Não é só isso. Eu preciso levar do coordenador. Eu preciso levar também a criança para dentro da comunidade, porque senão esse diálogo não se estabelece, né? Então, a criança da escola precisa ser participativa na comunidade, assim como a comunidade precisa entrar dentro da escola como conteúdo informativo, como tudo, mas como presença também. Obrigada. So in the next slide, we are going to start talking about the action research of the teachers who were involved in the Now Play project. And what you will see are examples of how the teachers brought the local community practices into the classroom and incorporated so experience and play
were taken from the community. They weren't something that were part of the standard curriculum that was related to the southern urban communities. The curriculum was made from the local community and the community practices. Então, o que ela explicou é o seguinte, nessas escolas onde houve essa pesquisação, né, com toda essa equipe do projeto e das universidades, o que eles fizeram? Então, eles, em vez de seguir todas as sugestões, vamos dizer assim, que estão nesse currículo, que é um currículo que foi baseado nas crianças do Sul, eles trouxeram a cultura, os interesses da comunidade para a brincadeira, para alimentar essa brincadeira das crianças. Então, acho que dá para vocês verem aí as fotos, né, de ou de um contexto, acho que é dessa pesca que ela vai falar, que é uma das experiências do livro, para incorporar essa brincadeira das crianças. Obrigada. So I will tell you about 4, and Nicola is going to help me with this, 4 teachers' action research. So you have an idea of how place-based learning was carried out in the Now Play project. Então, ela vai trazer 4 exemplos desse tipo de pesquisa, né, que são 4, talvez, direções, né, dessa pesquisa e desses contextos diferentes. Vamos ver o que é. In this first example, in an Indigenous community, the teachers and the elders of the community brought the children to a nearby river, and the fish were spawning. So they started catching the fish with their hands. They learned how to do that, and they learned how to catch the fish with nets. Uau! Bom, então, as pessoas mais velhas da comunidade dessa escola levaram as crianças para conhecer essa questão da pesca, que deve ser típica, né? E nessa situação, as crianças aprenderam a pegar os peixes, a pescar com as próprias mãos, o que é culturalmente o que acontece dentro é uma prática dessa cultura, dessas comunidades. Obrigada. And the children learned how to take the scales off the fish to clean them. They learned how to fillet them, cut them so that they could be smoked. And then they played. Deus do céu. Quanto de mulher chata, meu Senhor. Oh, thank you. And so the children learned on the land with members of the community and their teachers, and then they played in their dramatic play in the classroom, those cultural practices, and then they wrote about them as well. So you see here that the children are writing about cleaning the fish. Então, as crianças aprenderam a tirar as escamas dos peixes, a abrir, a armazenar, tudo que está em volta dessa pescaria, usaram cestas, usaram redes, né? E depois de fazer essas vivências, quando as crianças foram para a escola, nos contextos de brincadeira, elas levaram esses conteúdos e, inclusive, elas começaram a escrever, e aí aqui a gente chama de escrita espontânea, elas começaram a escrever sobre essa questão, né? Obrigada. And in the next slide, we see pictures of the Sand Center. In a rural Alberta community. And here, because it's so cold, and this is true for most of Alberta, in the springtime, when the roads, and many of the roads in the rural communities are gravel, they are not paved, the roads get very soft because the frost is coming out of the roads. And so there are road bands, they're called road bands, and the teacher created signs as part of the play with a picture of a truck and a line through it to show that no trucks were allowed, no heavy trucks were allowed, because they would make deep ruts in the road. So that was part of the children's culture that was coming into their play and their literacy.
So the teacher make the signs or the children She made ask that's right. She made the signs first to model and to point out, and then the children started making signs with things that were banned. They drew lines through those objects, whatever they drew, in a lot of their play. Tá. Nessa comunidade, eles têm a questão do descongelamento do solo, né? Que é uma comunidade rural, das estradas e tudo, quando o inverno vai acabando. E isso deixa o terreno muito fofo, né? E complicado para se transitar. E aí existe essa coisa de avisar os perigos, sinalizar, e a professora trouxe essa questão de escrever os avisos, né, nessa brincadeira, que as crianças estão elaborando tudo isso que elas pensaram sobre, nessas caixas de areia, e a partir dessa sugestão da professora, que levou os avisos, né, para incorporar nesse cenário de brincadeira, as próprias crianças começaram a fazer os seus avisos, né, as suas placas. Então, a gente pode ver que cada um usou os recursos que tinha para poder fazer a sua sinalização, né, e elaborar isso dentro da sua brincadeira. Yeah, so these signs, although not a lot of them are here, but these signs are part of the children's world that the teacher is bringing into the literacy learning, the sign making of the classroom, of the play. E o que ela está falando aqui é importante é que estes avisos, eles já fazem parte da vida dessas crianças, porque elas também observam a comunidade se guiar por esses avisos. Então, não é algo, vamos inventar, não, é algo culturalmente contextualizado, né? Então, por isso é significativo para elas estarem brincando e trazendo esse elemento, né, para dentro da brincadeira. Só uma coisa, acho que a Débora está pedindo para transformar ela em co-host, para ela poder também ajudar. Já vai. Obrigada. Obrigada. Okay, go on. Okay. So let's go to the next slide. And here, a teacher has set up a center for camping because it's a very common vacation activity for the children in this northern community. And so then the children, after they played in a tent, and the teacher had like toilet paper rolls and colored tissue paper so the children could build fires and things like that. She had a sleeping bag. So the children played in the camping center, and then they role played their own experiences with their families, and then they also drew and wrote about those experiences. Então, esse é um outro contexto onde ela explica que as crianças, essas famílias têm como costume fazer acampamentos nos finais de semana, né? Então, a professora trouxe tendas, trouxe sleeping bag, os sacos de dormir, trouxe aquele papel toalha para fazer fogo, para ajudar a fazer o fogo, porque isso é uma coisa que acontece. Então, as crianças puderam elaborar todos esses materiais e esse cenário dentro das suas brincadeiras, né? E depois de elaborar isso, as crianças também desenhavam sobre o que acontecia nessas brincadeiras de faz de conta sobre esse tal desse camping, esse acampamento. Obrigada. And so the next slide, Nicola is going to talk about ice fishing. Yes, in one of our sites was beside a very large lake. And in the wintertime, the lake would freeze over. And what people would do is they would walk out onto the ice, they would cut a hole in the ice, and they would fish. And this is ice fishing. Então, essa outra escola que
que participou da pesquisa, fica muito próxima de um lago que congela no inverno, e é costume dessa comunidade caminhar sobre o lago congelado, quebrar um buraquinho no gelo para poder pescar. Ok, thank you. So rather than taking the children out onto the frozen lake, this teacher brought the experience into her classroom. She started by having the children fill out a fishing license, as you can see there, so they could fish. And then she had a box where she cut a hole in it and set up some chairs around, and the children fished from the hole in the ice. Então, o que essa professora fez? Ela não levou as crianças no lago congelado para pescar, porque não tem condição, não é uma coisa que eu acredito que seja muito fácil de você levar com um monte de criança. Então, ela trouxe esse contexto para dentro da brincadeira. Então, para pescar, todo mundo precisa de uma licença. Então, ela trouxe a questão de preencher essa licença, né, de pescaria para a brincadeira das crianças. Ela pegou uma caixa e abriu um buraco. Então, ela ajudou a trazer toda essa cultura, né, com alguns recursos para a brincadeira das crianças na escola, a partir daquilo que elas vivenciam na comunidade. When they'd caught a fish, it was usually a paper fish that they had laminated. She then showed them how to measure the fish to get its length. She also invited somebody to come in and show the children how to clean the fish and talk about the different parts of the fish. They then ended the week by cooking the fish and having a tasting contest. What fish tasted the best? Good. Então, ela trouxe, as crianças pescavam nessa caixinha, peixes de papel, né? E aí, uma coisa que acontece com os peixes é que os peixes têm tamanhos diferentes e para quem pesca, isso é relevante. Então, elas foram medir os peixes que estavam sendo pescados da caixinha. Mas aí a professora trouxe alguém, um especialista lá da comunidade, que ensinou as crianças também a limpar o peixe. E no final e as crianças aprenderam a fazer isso, e no final da semana, esses peixes foram cozidos e serviram para compor uma refeição. So, by bringing in recreating these land-based, these cultural land-based experience and literacy practices in the classroom, that the children had seen adults and other community members taking up in their area, this really positioned the children's play narratives. They positioned themselves in very powerful roles. They came to see that what they did was something worthwhile, and it was very interesting to see. Super bonito. Very nice what you said. So, Um pouquinho, então, fala. Acho que a Adriana fez um comentário. Você não quer falar em inglês, Adri? Acho que é legal. Ela fez um comentário que vê similaridades com as escolas ribeirinhas, que os professores ainda não sabem trabalhar dentro dessa perspectiva. Né? Realmente, a imagem que os professores têm é da pessoa urbana, inclusive idealizada, né? Se você quiser fazer esse comentário, Adri, acho que é legal, porque dá uma quebrada aí na coisa. Sim, sim. Shelley and Nicola, we have Adriana commenting that she sees a lot of similarities to this context because we have a lot of fishing communities all over our thousands of rivers we have in Brazil. And the teachers doesn't really take this kind of culture and activities inside the school. To the life of the children,
and the experience they have inside the school. So she thinks that it's very similar, this difficulty. O que a Nicola falou é que, além da questão de elaborar tudo isso na brincadeira, enriquecer as possibilidades da brincadeira, quando as crianças se veem participantes ativas, fazendo ações que são relevantes dentro da comunidade, isso traz um empoderamento para as crianças que é muito grande. Então, a gente não vê só a questão da brincadeira, a gente vê a significância do que as crianças estão fazendo e elas compreendem esse papel, essas conquistas dentro da posição que elas ocupam na comunidade. Fala, Gisela. Eu acho que uma coisa importante, talvez eu tente até traduzir, mas uma coisa que a gente fala muito, eu particularmente nas minhas formações, né, que a brincadeira sozinha não ensina nada para as crianças. Quer dizer, é a consciência que elas tomam daquilo que elas brincam, daquilo que elas estão investigando quando elas brincam, é que, né, se a gente pensar em Vygotsky, quer dizer, quando o relato dessa brincadeira, a consciência, a reflexão sobre essa brincadeira, ela se torna consciente, né? É quando as crianças aprendem. Então, a gente pode olhar nessas cenas, são lindas, né? As crianças medindo os diferentes peixes, né? Aí, sob a batuta da professora, é um momento em que a experiência na brincadeira se torna consciente, né? E as crianças passam a também ter consciência desse próprio território, que elas podiam a vida inteira limpar peixe, pescar peixe, etc., mas isso é só um fazer alienado, né? Então, quando ele passa a ser brincado, ele se torna consciente e ele se torna um aprendizado, digamos, mais emancipador, né? Então, não sei se... Joyce, você quer descansar para a Débora traduzir um pouquinho só? Oba! Eu acho que a Débora podia me traduzir só um pouquinho, só para descansar, mas eu acho essa uma questão muito interessante. E depois, se a Camila pudesse, a gente tem uma professora que está fazendo um trabalho lindo nessa linha, que é muito interessante, sobre os pirarucus, né? E as crianças dela, de 3, 4 anos, antes mesmo das denúncias da pesca ilegal do pirarucu, já estavam explicando para a escola inteira por que existia uma cultura sustentável de pirarucu, por que era tão importante o pirarucu para o Brasil, etc, etc. Então, enfim, acho que são coisas interessantes que vão criando, acho que, inter-relações dos nossos países, inclusive de vários países, quando a gente realmente dá voz às crianças a partir da sua comunidade e como elas não apenas aprendem a fazer, mas elas aprendem a pensar sobre esse fazer pela via da brincadeira e pela via da leitura escrita. Se vocês quiserem traduzir, eu não tenho mais mente nesse momento. A Débora podia tentar para te dar um descansinho. Você quer traduzir, Débora, para a Shelley e para a Nicola? I can try. So I will try to translate what Gisela just said. So she was talking about play and how play by itself doesn't mean much to children, but if it's when they talk about what they are playing and they bring to the classroom and to the teacher the knowledge that is inside that play, that gains a lot of importance in their development. So just to help you, because when you were talking about all of this activities children did with the teacher and someone of the community, I think everything is important because they nossa, acabou de escapar a palavra. Eles ficam conscientes. They are aware. They are aware about, they are conscious about their practices, because
they can practice the fishing with their parents, but only as a cultural activity that is not conscious, that not made aware about this, what this is, this mean for the community. So it's something about when they play with these subjects, they become aware about their activities, their community activities. So they can fish with their parents, but they only they only become awareness about they are fishing when they play with them, and when they discuss and they reflect, when they think about their playing. Desculpe meu inglês macarrônico, mas acho que passou. Eu acho que elas entenderam. Did you understand what Gisela said? Mhm. Yes, yes. Yes. Okay. And I think maybe it's part of the Vygotskian notion of language, right? That thinking and language are very closely connected, whether it's oral language or whether it's print. And so using language, whether you're in play interactions or wherever, really helps you to put some kind of a shape to these ideas that are floating around in your head. Is that kind of what you were saying, Gisela? Yeah. Thank you for translating. A Shelley falou que ela acha que isso tem a ver justamente com Vygotsky, quando a criança brinca usando as palavras ou escreve, né, usando a língua, né? Então, na verdade, é aí que dá contorno e que ela elabora todos esses conceitos e essas questões que ela está vivendo, né? Então, é na intersecção. É na intersecção entre a brincadeira e a linguagem que as crianças se tornam conscientes dos seus territórios, das suas práticas sociais cotidianas. Então, a brincadeira é, nesse sentido, esse espaço de investigação. Que eu quero dizer que a brincadeira não é um exercício da realidade, mas ela é, em si, uma tradução desta realidade para a consciência e para o empoderamento das crianças. Perfeito. Let's go to the next slide, because I think our next slide is just perfect for what you've been saying, where play, especially imaginary play, where you're using symbols, is really important to children's learning, to being able to become aware of cultural learning, for example, or conceptual learning. And I'll stop there and let you translate first. Então, esse slide ele vai mostrar muito essa questão de como a linguagem vai dar a possibilidade de transformar essas questões que as crianças estão brincando, vivendo, em conceitos. Ok. And then I'll carry on by saying that this Nietzsche project was, I think, a brilliant action research project, because the children were given a chance to consolidate, to become aware of the cultural learning through this little rabbit. So there was an imaginary scene that was created where I took the role of Nietzsche, means friend in Anishinaabe-Moan, and I took the role of Nietzsche's grandmother. And I'll just let you translate here. Então, ela vai contar essa experiência nessa comunidade Nietzsche, que Nietzsche nessa comunidade significa amigo. E eles trouxeram um coelhinho, não sei se vocês estão vendo aí na foto do lado esquerdo, que esse menininho está segurando um coelhinho, né? E a Shelley ocupou o lugar da avó, né, desse coelhinho. E aí, em cima dessa questão toda, é que eles foram investigar e trazer para dentro dessa brincadeira e dessa elaboração de conceitos
a toda a cultura dessa comunidade. And I'll just keep going. So as Nietzsche's grandmother, I sent Nietzsche in the mail, and I sent a letter saying that Nietzsche and his family were from Beaver Pond, from this community, but they had to move away. And so Nietzsche needed to find out more about his Anishinaabe identity by doing these cultural activities with the children. Ah, então como que ela fez? Ela escreveu uma carta como sendo a avó desse coelhinho que chama Nietzsche, dizendo que esse coelhinho e a família iam ter que mudar de região, eles iam fazer uma mudança. Mas aí ela precisava que alguém ajudasse o coelho antes de se mudar, conhecer a cultura dessa comunidade onde ele vivia, onde ele nasceu. E aí essa foi o mote, né, disparador aí, provavelmente, dessa ajuda que as crianças foram dar para o coelhinho. Ok. And then Nietzsche accompanied the children in all of these experiences, and the children were supposed to write back to me, to Nietzsche's grandmother, about what Nietzsche was learning about his culture, about who he was, his indigenous identity. And the children at the same time were learning about their culture and their identity, but they were making it concrete through their drawing and writing. Então, o que aconteceu? Aí as crianças começaram a carregar o Nietzsche para todas essas experiências, né? De conhecer a cultura para poder ensinar para o Nietzsche, e nessa dinâmica, eles tinham que escrever de volta para a avó do Nietzsche, contando tudo que o Nietzsche estava vivendo e aprendendo. Nessa elaboração, né, nessa questão de escrever para a avó, seja por meio de uma linguagem escrita espontânea, seja por meio de desenhos, as crianças também faziam essa elaboração do que elas estavam aprendendo sobre a cultura da comunidade. So that's another example of the relationship, the place-based learning between language and play and children's learning. And I'm just going to sum up right now, we have our final slides, by saying that this book on place-based learning offers new ways to think about equity and educational opportunity, because we recognize that not only are children, constructed their identities in terms of their race, their gender, their socioeconomic status, but also by where they live, by the places where they live. Então, esse livro, ele traz justamente essa questão da equidade, dessa importância de cada lugar e dessa cultura para cada comunidade de crianças, né? Onde tudo parte e acontece dentro da brincadeira, né? E o livro traz essas várias experiências de vários diferentes contextos, sempre nessa abordagem. And Esse é o último slide. sorry about that. Okay, go on. Okay, I will carry on. So just the final thing I wanted to say is that Gisela and the teachers of Escola de Bairro have a place in our Now Play project because they recognize the importance of place. The local community is not just a backdrop for learning, it is part of the children's learning. Então, por que a Escola do Bairro da Gisela e toda a equipe é parte desse livro hoje? Porque a Escola do Bairro não considera a cultura e o espaço, esse território, né, onde ela está inserida, como um pano de fundo da aprendizagem. Né? Não é um cenáriozinho lá distante, não. Ele está dentro das aprendizagens, ele é significativo, ele conduz todas essas aprendizagens que as crianças fazem na escola, e como a Shelley falou antes, e a participação das crianças fora
da escola, quer dizer, inseridas diretamente na comunidade, do seu arredor também acontece. Por isso, as experiências da escola do bairro estão enquadradas dentro desse conceito que a Shelley pesquisa. É isso, Gi? Obrigada. And then just the final slide, I want to say thank you and to acknowledge all of the participating children and the teachers, and also the funding agency in Canada that funded our partnership project. Então, nesse último slide, ela está colocando as parcerias, né, e reconhecendo todos esses órgãos, enfim, que apoiam essa pesquisa. And obrigada to Joyce. That's amazing translation. I hope I didn't make mistakes, and many mistakes. Nicola and I will never know. Oh, that's okay. Now I'll sleep quietly. Good, good. Sleep well, yes. Ok, então ela disse que elas nunca vão saber se eu fiz erros na tradução, espero que não, mas agora acho que a gente vai ouvir a Gisela, né? E queria dizer que quem quiser fazer perguntas, a gente vai reunir essas perguntas depois para colocar para a Shelley, para a Nicola e para a Gisela, e talvez também, né, Gi? Quem que vai? A Gabi também vai apresentar, não sei se a gente tiver... Eu queria... I'd like to do a proposition, because I think you have talked about everything I would like to talk. So I pass my participation to my teachers, because I think they have many things to show, and I think I have done some contributions during your presentation. So only to say that. Bom, agora eu falo em português, tá? Então, eu queria dizer para vocês que eu fico muito realmente entusiasmada de poder participar desse grupo, e eu ia apresentar a experiência que a gente redigiu no livro, né? Mas eu acho que eu fiz algumas intervenções na fala da Shelley, eu acho que já são 8h25, a gente tem só meia hora. Então, eu preferiria que as minhas professoras apresentassem as suas experiências, porque eu acho que é muito rico, né? E para mim também é de muito orgulho que elas possam também se apresentar como protagonistas dessa escola, né? Porque sem elas também eu não teria essa escola. Então, eu queria dizer que, por exemplo, todo esse trabalho com peixe que foi feito, a Camila, que está aqui, poderia, eu acho que dar um gostinho para a gente do que é essa experiência que ela está fazendo de investigação, brincadeira e território com crianças de 3 e 4 anos sobre os peixes da Amazônia. Eu acho que a Gabi podia contar um pouquinho como que ela trouxe todo o trabalho da megafauna, e agora, mais recentemente, talvez se não der tempo da megafauna, mas mostrar algumas imagens sobre esse trabalho que ela está fazendo sobre os rios e o Rio São Francisco com as crianças de ciclo 1. Enfim, eu queria abrir a minha participação para a participação das minhas professoras. Eu queria também dizer que o artigo que a gente escreveu para o livro, né, ele revela interesses e uma realidade de crianças urbanas, né, que não são vistas apenas como crianças urbanas que sentam numa carteira, que aprendem a ler e escrever da maneira como se imagina que uma criança urbana, ou da maneira como o currículo, né, brasileiro imagina, mesmo sendo a BNCC, né, mas que é sempre uma aprendizagem escolástica, uma aprendizagem pela repetição. Então, acho que a gente, na Escola do Bairro, tem tentado, né, como um espaço protegido, né? Eu acho que o meu trabalho não é numa escola privada, porque eu acho que a gente já tem aí um consenso de uma comunidade que topa fazer essa experiência de aprendizagens que não sejam as aprendizagens escolásticas e tradicionais, né? Porque
de certa maneira, quando a experiência que eu apresentei sobre crianças investigando medidas e pesos a partir da criação de um elevador infantil com rodanas e cordas, né, mostra que mesmo as crianças urbanas têm interesses que são próprios da sua vida de criança, quando em contato com a liberdade de aprender e de se perguntar. Então, eu também queria dizer que essas experiências que a Camila, que a Débora, que a Marina, enfim, que a Tainara, que a Gabi têm feito com as crianças, são mais do que levar em consideração as suas comunidades e levar em consideração também as suas experiências no bairro, na cidade, na escola, é também criar simulacros territoriais para que as crianças se constituam crianças brasileiras a partir das identidades nacionais, que elas possam ser um pouco ribeirinhas, que elas possam ser um pouco pretas, que elas possam ser um pouco indígenas, vivendo no meio urbano. So I was trying to explain that what we do in the Escola do Bairro is something that the necessity and the experience from urban children in a specific community, but also we try to do something para além de otherwise, beyond this, because it's to create a place-based learning for showing children from urban communities how to become Brazilian people. So we put on their we bring to their play experience from fishing people, from Nigger, from Black people, from indigenous people, to help them to create a Brazilian identity, not only a urban people identity. So we do something like you do, but as we work in a urban community, so we need to expand the experience. So we propose them to fish, to be Black people, to investigate the rivers, and to investigate the man forest, and to investigate how to be Brazilian people that cannot has their voices in this moment in Brazil. So I think it's something inspired in what you do, but we are in a urban area. So if you are going to experiment only things from the urban, so from the city, probably we cannot expand their cultural experience. So I propose Deborah and Gabi and Camila and other teachers to explain a little bit what they do. If they have pictures, they can share with us. Thank you. Pode começar pela Gabi? Pode ser, Gabi. Pode sim, só preciso que me coloque como co-host para eu compartilhar a tela. Pronto. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Apareceu para vocês? Sim. Eu separei algumas imagens aqui. Essa é da minha turma do ano passado, é uma das investigações que a gente fez, que durou quase que todo o ano. Logo no começo do ano, as crianças, elas o tempo inteiro traziam algumas conversas sobre os dinossauros.
E aí eu entendi o que eles estavam se perguntando quando eles falavam tanto sobre os dinossauros. Eles queriam entender a evolução da vida humana. E aí, a partir disso, a gente começou a estudar a pré-história. Eu apresentei para eles a Nied Guidon, que é uma historiadora. Acho que eu tenho que ir fazendo pausas, né? Eu esqueci. Gabi, vai devagar, que senão a gente não consegue traduzir. Desculpa. So children in Gabi's class were playing a lot and talking about dinosaurs and fossils, and they were playing many days that same subject. So she thought it was important. They were really talking about the evolution of mankind and from the how do you say pré-história? Stone Age. From the Stone Age or something like that. Okay. Pode ir, Gabi. E aí eu trouxe essa arqueóloga e apresentei para eles um sítio arqueológico aqui no Brasil. E aí a gente visitou de forma online esse sítio e a gente começou a montar esses espaços para eles brincarem de ser arqueólogos e paleontólogos na escola. Joyce, vou deixar para você, que eu não sei falar paleontólogo. So they investigate online about paleontology in Brazil, and she brought a researcher, a famous one here, and they also got to know what an archaeological site is. And then they brought all this kind of possibilities of tools and resources to the play at school. E aí, dentro dessa brincadeira, muitas vezes eles usavam a escrita espontânea para registrar as descobertas e para anotar o que eles iam encontrando nos sítios. E aí a gente começou a montar também o laboratório para que eles pudessem estudar esses fósseis que eles foram encontrando. So they had to take notes about the things they were finding out, and they had to create a laboratory to investigate better, and the bones that they found in the archaeological site. E aí, em contrapartida, a gente também foi trazendo outros elementos. Então, eu trouxe um filme que fala do Brasil da pré-história, que conta como eram esses animais da megafauna muito antigamente. Então, a gente começou a estudar os animais que existiam aqui no Brasil e como eles eram. Eles foram descobrindo que eles eram gigantes. So they had to find out about the prehistorical animals in Brazil also, because they could be different from those in the other parts of the world. And that's it. E aí, com isso, a gente começou a trabalhar as unidades de medidas, entramos com a altura e o peso desses animais, e a gente foi trabalhando com outras linguagens. Então, eles tinham a possibilidade de usar a escrita, o desenho, a modelagem com argila, e a gente chegou a usar a modelagem com arame e papel machê, e eles construíram essas esculturas de 1 metro de altura. So one thing that is important in the dinosaurs is the size and the weight. So they had to investigate all of these kind of qualities, and they started to draw and to make some sculptures, thinking about what they found out about the measures and the weight. So they used papier-mâché, they used wire, glue, and many kind of materials to represent the animals
they were interested in. E aí, por meio disso, a gente trabalhou a ciência, a evolução da vida, eles puderam aprender sobre a evolução da vida até chegar na vida humana, e por meio de várias linguagens, e a matemática, o português, tudo junto dentro dessa investigação. So, through this process, they got to know a lot of things, math, the language, Portuguese, and scientific informations. All of this was were part of the subjects the kids, the children were learning and investigating. Bom, foi só um pedacinho dessa investigação, e aí a gente pediu para eu contar também um pouco de uma investigação que começou recentemente na escola, que é a investigação dos rios, então essa é desse ano. So this was a little shortcut, a cut of from the all process of investigation that took a long time. And now Gisela asked her to talk about the investigating process that's happening now at school. No começo desse ano, quando ainda estava calor, as crianças começaram a construir na areia rios com areia. E a gente levou eles para verem um rio de verdade que tem perto da escola, que é o Córrego do Sapateiro. I can translate if you want. Então vai. So in the beginning of the year, children were playing with the sand and they were putting water on it and making rivers. So Gabi brought some materials to play, and they also went to see a real river next to the school. It is called Córrego do Sapateiro. E aí, com isso, a gente começou a investigar os rios e por onde esses rios passam. Descobriu que, hoje em dia, esse Córrego do Sapateiro ele é muito menor do que ele já foi, porque ele está subterrâneo. E, por meio da literatura, eu comecei a trazer outros rios e a brincar de viajar de rios. Pelo rio, né? And Gabi brought some information about the river, and they discovered that this river that goes through the city is underground now. A part of it is underground, and now they are... Que mais, Gabi? Eu trouxe outros rios por meio da literatura, e a gente começou a brincar. Eu convidei as crianças, eu montei um cenário, e convidei as crianças para viajar de rio. Então, nessas imagens, a gente está viajando pelo Rio São Francisco. Okay, so she brought some books about other rivers in Brazil, and they are playing. Sorry, those books are literature books, not informative books. So this is interesting because we have many books about Amazon River, São Francisco River, and other rivers in Brazil. So she brought some literature, and children began to play with rivers, and so she como que ela fala? She invited the kids to go with boats in those rivers. So she would show the pictures of the rivers or videos, and they play that they were in boats in the rivers. E aí, dentro desse faz de conta, desses livros de literatura, as crianças, e eu comecei a questioná-los sobre como são esses barcos, são todos iguais? Será que são os mesmos barcos
que vão para o mar. E aí aqui as crianças começaram a se perguntar também em relação aos animais que tem nesses rios, né? Então aqui a gente tem 2 jacarés, um tubarão, então eles estão se questionando sobre esses animais. Okay, so Gabi asked them if the boats that go in rivers are the same that go on the sea. So they're investigating about that, and also about the animals in the river and in the sea. So these children that are in the picture up in the right, they are some animals, some river animals. And Crocodiles and crocodiles sharks. and sharks. So they are asking themselves if they can be together, the sharks and the crocodiles. E aí aqui, durante a brincadeira, o que a gente foi descobrindo nesses livros já foi aparecendo. Então, quando eu montei o cenário, eu montei barcos pequenos, que eram canoas. Mas no livro a gente encontrou um barco que ele consegue caber muito mais pessoas, que é o Gaiola. Então, durante a brincadeira, eles foram construindo esse barco que a gente viu no livro. So these boats are different kinds of boats that they discover in those books they were reading. So some of them, I don't know how to translate that, but are canoas. It's the little boat that goes only one person can go. And the bigger ones that Gaiola. Gaiola, that Because sorry, Deborah, they are typical boats of some of the Brazilian rivers. So they are boats from fishing people, in communities, yeah. Yes, so they are reproducing in their play some kinds of boats that they saw in the literature books, and there are a kind of investigation about how to be Brazilian people in the river, near the river, so communities from the river. Yeah, some of them are fishing also. Yes. E aí, a partir dessa viagem, eu convidei as crianças a registrarem. Então, a gente começou a fazer um diário de viagem. Então, a gente organiza esse caderno que eles têm de um jeito que a gente coloca a data e o título. Então, vocês vão ver que aqui aparecem todos iguais, o começo, a data e o título, Viagem Rio-São Francisco. Gabi, lê para a gente, desculpe, mas lê o que está escrito. Isso, e aí eles contaram o que eles fizeram durante essa viagem. Acho que pode traduzir essa parte, eu leio aqui. So these are diaries, travel diaries from children, and they are writing about what they saw in those trips, those boat trips. Então, nesse primeiro aqui, o Francisco que escreveu, né? Fui salvo pelo jacaré, atirei no tubarão, caí do barco, batalhei com os barcos, nadei e remei. So he's saying the trip is in Rio São Francisco River. I was saved by the crocodile. I shot a shark. I fell off the boat. I fought. Batalhou. Ele lutou com outro barco. Oh, he fought against another boat, and he swam, and rowed. E nesse outro aqui do lado direito está escrito: atirei no jacaré, provavelmente do bem. O Tom e a Mari e o Vivi caíram do barco, mas o jacaré salvou a gente. Eu caí do barco e bati a cabeça, mas eu me machuquei
e perdi o sapato, porque enroscou. So it's a big story. So I shot a crocodile that probably was a good one. Probably. And Tom and Mari, their friends, fell off the boat, but the crocodile saved them, and then he fell off the boat and bumped his head, and I got hurt and I lost my shoe because it was stuck. Eu trouxe vários cadernos, eu não sei se a gente vale ler, mas eles mostram as crianças em diferentes momentos da escrita, e eles também, algumas crianças também desenharam, porque a gente trouxe essa questão de que um diário de viagem você pode escrever, desenhar. Pode falar, Gi. No, it's important to say that there are children from 5 and 6 years old, so they are beginning to write. So some of them wrote in a como chama? Alphabetic way, but others not. They are mixing drawing and letters. And others she will show us that are playing to write, because they are not writing como chama? Eles não escrevem they don't write conventionally. Yeah. Essa criança aqui, por exemplo, ela não fez texto como as outras, ela fez uma frase. Então, ela escreveu aqui, fui sereia, e mostrou. Então, ela fez um desenho para mostrar isso, e viajei de barco. E aqui ela desenhou o barco. Então, é muito mais simples, mas ela também registrou. Yes. So this girl wrote, I was a mermaid and I traveled by boat. So it's a little bit more simple, but it is her way to show what she did. E aqui tem outros dois que também vão contando um pouquinho. E aí aqui começa a aparecer crianças que estão no momento mais inicial dessa escrita, né? Então aqui essa criança, ela quis contar tudo o que aconteceu, e eram 3 coisas que ela queria contar. Então ela separou aqui por esses traços, e ela está no momento mais avançado da escrita, mas ela queria escrever muito, então ela quis soltar a mão e colocar várias letras para registrar tudo que ela tinha vivido. So this girl, was it a girl? Era uma menina? Yes. So this girl, she had 3 stories she wanted to tell. So she made some stripes in the as palavras estão indo embora, in her drawing, and she wrote lots of letters without como é que eu posso dizer, Gi, me ajuda? She just wanted to put lots of letters, but she didn't write properly. Yeah, because she wanted to she wanted to tell us many things about her trip, but she doesn't have tools. She doesn't have linguistic and literacy tools, so she doesn't write conventionally. So she separated in 3 stripes, right? Yes, and she put some letters she recognized, but she knows that it's not a word, but she wanted to write a lot of things. E aí aqui também são outras crianças que também quiseram escrever e desenhar, né? E aí aqui é uma criança que está silábica, né? Então ela coloca uma letra para cada
sílaba das palavras, né? E registra aqui o barco, né? Então, aqui é pesquei. Essas duas eu não lembro, eu só lembro da primeira, que era pesquei. E aqui o barco com a vara de pesca. Some more examples about children that are starting to write. So they're using the words in a more chaotic way. But anyway, they are drawing and it has meaning for them. E era isso, foi isso que eu trouxe um pedacinho dessa investigação. Very Sorry, the exciting translation. project. Oh, sorry, What? go ahead. Oh, very exciting project and some really beautiful writing. Traduz para mim, Dé. Desculpa. Porque ela falou que foi um projeto lindo e escritas maravilhosas. Muito obrigada. Estou achando uma delícia também. So I don't know because it's 2053 and I don't know if someone has other questions because I know that is really Late. It's Late. late, but I should be for hours with you discussing everything and all of things we are doing now. But I would like to hear from other people that is sharing with us these things. And if someone has questions, I think it's better to do now. A gente está dizendo que a conversa está muito boa e tal, mas está ficando tarde. E então a gente vai abrir para perguntas agora. Não vai dar para mostrar mais exemplos da escola do bairro, que a gente teria vários, né? Mas a gente quer abrir para perguntas. Se alguém tiver perguntas para a Shelly, para Nicola e para a Gisela. Oi. Eu só queria antes agradecer muito a coragem da Gabi, agradecer a apresentação dela. E dizer que, na verdade, também essa é uma prática que a gente tem e que a gente quer aprofundar agora com a Shelly, com o Nicola, de criar uma rotina de pesquisação, né, com as nossas professoras, porque, na realidade, muito não se faz no Brasil, porque se particulariza muito o erro e se esconde muito as práticas pedagógicas, né? A gente é muito francês nesse ponto, a gente fala muito e faz pouco, né? Então, eu acho que a ideia do professor ser um co-researcher, né, traz essa possibilidade de acertar, errar, de inventar, de também ser alguém que cria nesse processo de investigação. Então, obrigada, Gabi, e os outros professores acho que fica para a próxima, mas se tiver gente querendo perguntar, a gente agradeceria bastante. Você não quer traduzir enquanto a pessoa vai levantando a mão? So Gisela is thanking Gabi for the courage, and she's telling us that in Brazil we are used to hide our mistakes and don't share experience because we want to be perfect and we want only to show things that work. And it's a good thing that we can share and discuss practices that sometimes can be good and sometimes not so good. But anyway, we can research and be active in our own classrooms and be researchers as you, but looking to our practice instead of only talking about it. Yes, that is the beauty of action research, that we're all learning as we're improving our practice. Essa beleza da pesquisação. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? We need you to make our practice stronger.
A gente precisa da Shelly e da Nicla para fazer a nossa prática ser mais forte. Bom, Somebody espero else que has a cat. Ours is quiet tonight. yeah, this is mine. I'm sorry. Maybe hungry or something. Yeah, I just came from school and I didn't pay attention to that. That won't last for long. Yeah. Ela tá comentando meus gatos, gente. Desculpa. Alguém quer fazer alguma pergunta? I think there is a comment over here. And the person is Marcelo. He thanks a lot for sharing all these experiences. He congratulates us for this event, and he hopes that all the learning we have here can reach many schools in Brazil. Obrigada. It's been a very great pleasure and honor presenting alongside Gabby, and Deborah has sort of been co-presenting, and Joyce has been co-presenting because you are doing the translating, and Gisela, same thing. So you're co-presenters as well. Great. Camila, você quer falar? Eu ia fazer um comentário, né? Aí, a Débora que vai traduzir, né? Que eu acredito que o quanto deve ser desafiador, né? Convencer os professores a participar dessa pesquisa mesmo e apresentar o seu trabalho, e o quanto o professor também tem que estar implicado, né? Mostrando o exemplo. Quer traduzir, Débora? Antes. So Camila is asking about how to engage teachers in the research process, because she knows that the teacher has to be really engaged and involved in all of that process for it to work. E quando o professor ele precisa estar atento ao redor, né? Porque os dois exemplos que a Shelly trouxe sobre a pesca, né? O professor tem que saber o que está acontecendo ali, senão não se faz esse tipo de trabalho, né? Acaba não acontecendo. And she is talking about how to listen to children with attention, so we can do practices as you showed with the fishing and looking at the community and doing something that is socially involved and also how do you say that, significativo, I don't know that word. I think she said about having this desire to learn about the subject, because sometimes the teacher doesn't want to learn anything or only wants to put in the classroom things that he already knows, and going out of his own knowledge, expanding the knowledge. E é muito difícil, né, engajar esse professor, porque esse ano eu estou estudando sobre o pirarucu com os alunos, então eu me vejo assim profundamente dentro desse tema. Minha próxima viagem vai ser para ver o pirarucu, e assim, estou totalmente submersa, mas como é difícil fazer com que os professores entrem nesse nível e se impliquem nesse nível, né? So she's telling about her own experience now in school. She's investigating a fish, a Brazilian fish called pirarucu, and she feels she's so engaged that her next trip will be to see a pirarucu in the Amazon forest, because she's so engaged in the subject. And so she is telling
she's asking about how to engage teachers as she's doing right now, because she loves what she's doing. She's really researching with the children. So did you find that it was difficult to engage teachers as well? Well, my experience is that as long as you have one or two teachers who are as excited as Camila is, and I know that Gabby and I know Deborah as well, and I know there are some other teachers here as well, that I met when I was at your school, as long as you have one or two teachers in a school, other people get swept up. That's happening in Yellowknife right now. We were, the director of the program introduced the Now Play project to one teacher, and then some of her colleagues saw what she was doing and were very excited about trying it themselves. So I think it's just you just need one or two key people, and then other people see what's happening and they get excited and they want to try too. But they also have support from each other, right? I think you want to have more than one teacher in a school so that you can support each other. Ela falou que tendo uma ou duas pessoas na escola que estão tão animadas quanto você, Camila, quanto você, a Gabi, ela falou de mim, de outros professores da escola, mas assim, falou que as pessoas quando estão envolvidas, elas contagiam o resto da equipe e basta ter poucas pessoas assim engajadas para animar as outras e trocar experiências e levantar mais a vontade da equipe. Fala, Gi. So I think it's time to finish. So it's late. We are going to work early tomorrow, and I want to really thank you, Shelly and Nikla and Joyce and Camila and Gabi and Deborah and everyone that has been here with us. But it's interesting also to repeat a little bit what Shelly has acabou de falar. Has said that it's important to have two teachers that are engaged in research, are engaged to hear the children, to contaminar, to contagious, I don't know, to be contagious. Yes, because something that it's really difficult in Brazil is something about working in school. And in this moment, we are in a bad moment because our president have destroyed our education. And so when we talked about two teachers can put a school in a good way, I think that we needed to learn with this experience. We need to learn with the idea that we will not changing Brazilian schools and Brazilian education if we I think only if we focus on school and their teachers that are excited in work with children and community. Because if you think about public policy, como fala? Políticas públicas, como fala em inglês? Public policy. Public policies from the top down makers, and we are not going to do real education and to change people. So
I really, really thank you for inspiring us, because I think that Canada is a real, or is in this moment, a good democracy. I think you are not agree exactly with us, but we live in a bad country in that moment. And so for being a good country and having a good education, we need to focus on a people, on a person, on a teacher, on a school, not in the, I don't know if you understand, but I think this is a good inspiration, a good way to do. So thank you very much. And eu vou chorar se eu continuar. Deixa eu traduzir rapidinho, então. A Gisela está agradecendo todas as pessoas que participaram, a Shelly, a Líqua, as professoras, a Joyce, todas as pessoas que estão aqui. E ela está dizendo que é muito inspirador ouvir a Shelly dizer que precisa começar com os professores, com 1 ou 2 professores em cada escola, porque se a gente for pensar ao contrário, esperar que venha de cima uma resolução que conserte a escola, que arrume a escola, a gente não vai sair do lugar. Começa do pequeno para o grande, começa da escola para a vida, né? É contagioso mesmo, para usar o mesmo termo que eu usei. É contagioso. Então é isso, ela falou que se ela continuar falando, ela vai chorar. Então, está na hora de encerrar. Muito obrigada. Obrigada, and good night, everyone. Good night. Thank you very much. Thank you very much. Thank you and good night. Can I say something? Yeah, sure. It was so inspiring. Thank you very much for all this, for sharing all this knowledge, all the practices. It was a pleasure. Thank you very much. Você podia ter traduzido, menina. Mesmo. It was our pleasure as well. Thank you very Definitely. much. Those are kind words. Thank you. Thank you.